Bom, pessoal, agora a parte 2 da aula. Eu expliquei para vocês no Classroom que eu tive um probleminha, o celular tocou e aí eu fui parar a gravação e acabei perdendo a continuidade. Aí estou tendo que fazer de novo. Bom, mas vamos lá. Eu tinha acabado o vídeo explicando os valores de pKa de cada aminoácido, cada um deles. Pela estrutura, vocês podem ver que cada um tem o pKa do grupamento ácido, porque é um grupo que está presente em todos os aminoácidos, o grupamento ácido carboxílico, e tem o pKa referente ao grupamento amino. Alguns possuem o grupo lateral ionizável. Os que possuem, eles têm que ter o pKa do grupo R. Aí a gente está vendo aqui da tirosina, da cisteína, dos positivamente carregados, dos negativamente carregados. Ou seja, essa é a tirosina, essa é a cisteína. Quem me fala que isso aqui pode se dissociar ou não? Isso aqui é característica do grupo, é característica da função química. Isso aqui é um tiol, que ele é ácido, isso aqui é um fenol, que ele é ácido. Esses aqui são aminas, aminas elas são bases, ou seja, tem os ácidos conjugados. E esses aqui são os ácidos carboxílicos. Esse hidrogênio não sai, esse hidrogênio do grupamento metil não sai. Entendeu? Então não é qualquer grupo que vai perder pronto. Beleza? Bom, além dessas características referentes aos pKs de cada um dos grupos dos aminoácidos, a gente tem aqui nessa tabela outras informações. Uma delas é o PI. O que é o PI? PI é ponto isoelétrico. Iso é mesma, elétrico é mesma carga, ou seja, significa que seria o ponto onde o aminoácido tem carga neutra. Carga neutra nesse caso não significa que ele não tem carga. Significa simplesmente que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Mais com menos, mais 1 menos 1 dá 0. Mais 1000 menos 1000 dá 0 também. Entendeu? Então o que acontece? O aminoácido pode ter carga, mas ele tem que ter a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Bom, esse valor significa simplesmente que a molécula é como se ela não tivesse predominância de nenhuma das cargas, nem positiva nem negativa. E qual o significado disso? Vamos dar o exemplo do leite. O leite que a gente toma, ele está um pH em torno de 7,3 a 7,8, tende um pouco para o básico. Quando o pH, a principal proteína do leite é a caseína. A caseína ela tem um valor de pI já determinado em torno de 4,5 aproximadamente. Não sei se é 4,3 ou 4,5, mas 4,5, vamos assumir esse valor. Quando você tem um pH acima daquele valor, o pH mudou por quê? Mudou porque a gente retirou prótons. Igual na aula anterior, quanto maior o pH, menos prótons tem o meio. Se a gente está tirando prótons do meio, o que a gente está fazendo com essa molécula aqui? Retirando prótons dela também. Porque tende a ela ficar cada vez mais desprotonada, dissociada. Então o ácido ele tende a perder prótons, logicamente de acordo com o valor do pKa, que é a constante ácida, que é o valor de pH onde ela vai se dissociar. Então se você tem um pH acima desse valor, quer dizer o quê? Que tem menos próton, logo a gente tirou o próton daqui. Se a gente tirou o próton, esse próton sai com a carga positiva, essa molécula fica com carga negativa. Então as moléculas são todas iguais. Essa, a caseína que está no leite, em pH acima do ponto isoelétrico, ela está negativa. A outra caseína que está ali do lado, está negativa. Negativa com negativa não se juntam, se repelem. Então, o que acontece quando a gente quer fazer o queijo? A gente acidifica aquele leite. Ou a gente coloca coalho, ou a gente coloca ácido acético, ou a gente deixa as bactérias ali fermentarem e produzir ácido lático, que vai diminuir o pH. À medida que o pH que estava ali, vamos lá, 7,5, foi caindo, foi produzindo ácido, o pH vai diminuindo, até chegar ao ponto de pH que é igual ao ponto isoelétrico.
Ou seja, o ponto isoelétrico, gente, é uma constante, não muda. 4,5 que a gente está falando para caseína. A hora que o pH chega em 4,5, o que a gente aconteceu? Você começa a protonar, tem prótons aqui. O que você está fazendo para o pH diminuir, é aumentar a quantidade de H+, esses H+, vão reagindo com essas cargas negativas aqui. Chega o ponto que eu tenho tanta carga positiva quanto as cargas negativas, tanto prótons quanto as cargas negativas. Neutraliza. E aí o que acontece? Pode até ter outras cargas aqui, mas a somatória de cargas positivas e negativas são iguais, é o ponto isoelétrico. Nesse caso, eu já não tenho mais aquela repulsão de carga negativa de uma caseína com a carga negativa da outra. Nessas condições, o que acontece com a caseína? Elas se juntam umas às outras, coagula, precipita e forma o nosso maravilhoso queijo. Então, uma característica que é importante referente ao ponto isoelétrico é que ele é característico tanto para aminoácidos, quanto para peptídeos, quanto para proteínas. É um valor de pH no qual essas moléculas têm a somatória de cargas iguais a zero. Por mais que tenha cargas positivas e tenha cargas negativas também, a somatória dessas cargas dá zero, certo? E nesse valor de ponto isoelétrico, o pH sendo igual ao ponto isoelétrico, todas as proteínas precipitam. Elas tendem a precipitar, certo? Se tiver num pH acima, como eu falei para vocês, pH acima é menos prótons, sai prótons dessa molécula. Se sai próton, ela fica negativa. Se tiver num pH abaixo, é porque tem muito prótons. Junto com esses prótons começam a se ligar a essa molécula. Junto com esses prótons vai carga positiva. Então, sempre que o pH estiver abaixo do ponto isoelétrico, as proteínas têm cargas positivas. No ponto isoelétrico, elas têm carga zero. E acima do ponto isoelétrico, as proteínas têm cargas negativas. Certo? Isso é para todas, sem exceção. Bom, mas esses valores que estão descritos aqui nessa tabela, da onde que vem esses valores? Simplesmente é uma média entre o pK do grupo ácido carboxílico e o pK do grupo ametamino. Mas a gente tem que entender isso para entender por que é a média. Porque se eu falo só que é uma média, o que vocês vão fazer a hora que tiver 3 valores? Vai pegar os 3, somar e dividir por 3? Não é 5,66, não é esses 3 valores dividido por 3. Todos os que têm 2, por exemplo, a alanina, tem 2 grupos dissociantes. Tem o pK do grupo ácido carboxílico 2,34, pK do grupo ametamino 9,69. O ponto isoelétrico é 1 mais o outro dividido por 2, 6,01. Agora, se tem 3 valores, não é. Somos 3 dividido por 3. Então, essa parte de calcular o ponto isoelétrico, eu vou fazer um esquema direitinho para a gente apresentar para vocês na hora da tira dúvidas, certo? Para vocês entenderem como é que como é que a gente define o ponto isoelétrico de cada aminoácido. Até para vocês entenderem realmente essa questão de eles terem carga, mas a somatória das cargas seria igual a zero. Então isso aqui é um valor importante, corresponde a um valor de pH, certo? Ou seja, corresponde a uma concentração de próton que é correlacionada a esse grupo estar dessa forma, próton com próton, COH ou COO-. E esse aqui também, NH3+, ou NH2. Assim como o grupo do pK lateral. A gente vai voltar a falar isso no Tira Dúvidas, tá, pessoal? Na aula ao vivo de Tira Dúvidas. Bom, existe uma outra classificação para os aminoácidos que é classificados entre essenciais e não essenciais. Esse termo não essencial deixa muita gente pensar que isso não é necessário para o nosso organismo, o que é uma mentira. Qualquer um desses aminoácidos aqui ou desses aqui é indispensável para a função do organismo. A gente tem que ter esses 20 aminoácidos que são chamados aminoácidos primários,
Por que eles são chamados aminoácidos primários? Porque eles estão representados por um códon lá no DNA. Então, quem coloca eles na sequência certa ao longo da cadeia polipeptídica é o DNA. O DNA nada mais é do que uma mistura de 4 bases nitrogenadas, o A, o T, o C, o G, faz uma sequência. O gene é uma parte daquele DNA com uma sequência dessas 4 letrinhas, e a cada 3 dessas letras a gente tem o códon. Cada códon representa um desses aminoácidos que vai ser traduzido na hora de produzir a proteína. Então é uma codificação, um código genético que o pessoal estuda para saber como que a gente consegue produzir tantas proteínas diferentes. A base da informação está tudo no nosso DNA. Bom, mas quando a gente fala em aminoácidos essenciais e não essenciais, os não essenciais quer dizer o quê? Que eles são menos importantes? Não. Quer dizer que a gente consegue produzir eles no nosso organismo. Então a gente não precisa de alanina vindo da dieta. A gente precisa de que a gente consegue outros compostos. A gente consegue, por exemplo, obter alanina a partir de um composto que a gente obtém dos carboidratos, que é o piruvato. Entendeu? Então a gente consegue produzir esses aminoácidos todos aqui. Porém, o organismo humano não é capaz de produzir esses. Dentre esses, eu chamo a atenção para o triptofano, que talvez seja um dos mais complexos, que é a base para formar a serotonina, um neurotransmissor do prazer, que está presente aonde? Aonde que a gente tem que obter o triptofano? Que dá a sensação de satisfação? Chocolate, certo? Então, todos esses aminoácidos aqui, ó, a gente precisa deles serem ingeridos na dieta. Todos os dias a gente tem que ingerir esses aminoácidos essenciais que a gente não consegue produzir, que a gente não tem rotas metabólicas capazes de produzir no nosso organismo. Ah, professor, mas qual é a fonte disso aqui? Gente, arroz e feijão já supre cerca de 90% disso aqui. Alguma coisinha a gente tem que vir de outros tipos de alimentos, mas de uma forma geral, se a gente come bastante carne vermelha, se a gente come bastante cereais, se a gente come bastante ovo, laticínios, tudo isso fornece esses aminoácidos que a gente necessita. O pessoal que é vegetariano, o que acontece com quem é vegetariano, por exemplo? Quando a gente vai estudar uma pessoa onde a base da alimentação dela é o milho é pobre em metionina. Ele é rico em lisina, mas ele é pobre em metionina. O que acontece com esse indivíduo que a ingestão dele é a base de milho? Ele pode ter ausência de metionina, e aquelas proteínas que gastam metionina vão ficar deficitárias no organismo. Então, de uma forma geral, a maior parte dos vegetarianos, eles não são só vegetarianos. Eles complementam esses aminoácidos essenciais com outros nutrientes. Por exemplo, é muito comum a gente ver os vegetarianos se alimentando de ovos e leites. Por que ovo e leite? Porque são fontes ricas em proteínas. Se você tiver só fonte vegetal, pode ser que desenvolva alguma deficiência nesses aminoácidos essenciais. O vegano, basicamente, que se alimenta só de vegetais, pode ter alguma deficiência. Então é sempre bom acompanhar um nutricionista, aí complementa com bastante cereais ou alguma outra fonte de proteínas. Nem sempre é bom a pessoa deixar de comer proteínas animais, porque é uma fonte rica em aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Bom, existem os 20 aminoácidos primários, e aqui a gente está mostrando para vocês os aminoácidos não primários. O que é isso? É aqueles aminoácidos onde não existe um código, um códon lá no DNA. Apesar do colágeno ser
composto de muita hidroxiprolina e muita hidroxilisina desculpa, o que não existe esses aminoácidos lá no códon do colágeno. Então, isso aqui nada mais é do que uma prolina que é modificada, é hidroxilada. Isso aqui nada mais é do que uma lisina, que é uma hidroxilação. Essa hidroxilação acontece depois da proteína pronta. Então, lá no DNA está o código da lisina. Aí depois vai vir uma enzima para hidroxilar. Lá está o códon da prolina. Depois vai vir uma enzima e hidroxilar. Assim é a maior parte desses aminoácidos que a gente chama de aminoácidos modificados, que não estão representados no DNA. O DNA é que tem basicamente todas as informações necessárias para a produção das proteínas. Ah, e o DNA, como que ele é? Bom, gente, o projeto Genoma Humano, que começou na década de 2000, entre 2000 e 2005, entre 99 e 2005, foi o boom do projeto Genoma Humano, queria como é que fala? Queria explicitar, queria descobrir todos os genes presentes nos DNAs das células humanas. Inicialmente pensava assim em 40 mil genes. O projeto terminou com cerca de 20 mil genes. Isso quer dizer mais ou menos umas 18 mil proteínas diferentes compondo o nosso organismo. Essas proteínas têm, além dos aminoácidos primários, também tem aminoácidos secundários, aminoácidos não primários, como esses aqui, envolvidos na proteína. Mas a maior parte dessas hidroxilações, essas modificações que acontecem já na proteína, não no DNA, não estão representadas no DNA, acontece pelo ambiente. Então é dentro da célula que tem uma enzima que é capaz de fazer isso aqui. Certo? Então isso aqui, a maior parte das vezes, não é dependente do DNA. É a posteriori do DNA. Bom, deixa eu voltar aqui. Como os aminoácidos, eles têm um grupamento ácido carboxílico e eles têm um grupamento amino que funciona como uma base, está escrito aqui, ó, os aminoácidos podem agir como ácidos e bases. Beleza. Ele pode doar próton e pode receber próton. Aonde que ele vai fazer, em qual concentração de H+, ou seja, em qual pH que ele vai doar esse próton ou ele vai estar recebendo? Quem fala isso para mim é o pKa daquele grupo. Esse pKa serve para quê? É como se vocês falassem assim, olha, eu tenho um valor onde o pK1 é 2,34, é esse valor, corresponde ao valor de pH onde esse grupo aqui começa a perder prótons. Se eu tiver um pH menor, ou seja, a concentração de prótons está maior, eu tenho mais prótons, o que acontece? Se eu tiver mais prótons, esses prótons vão reagir com essa base e vai ficar nessa forma. Então, pH menor do que o pKa, aqui ó, o grupo está protonado. pH maior do que o pKa, o grupo está desprotonado. Bom, esse pK aqui refere-se ao grupo ácido carboxílico, que é o pKa1. E o grupamento amino, aqui ó, não muda nada. Por que o grupamento amino não muda? Porque o valor do pK, para ele perder esse próton, o pH tem que chegar lá em 9,6. Entenderam? Então, olha só, a quantidade de prótons necessária para tirar para desprotonar esse grupo ácido carboxílico é menor, é muito maior. Eu tenho um pH, ele perde esse próton. Peraí. Esse grupo ácido carboxílico, ele perde esse próton mesmo quando a concentração de prótons é grande. 2,34 quer dizer que eu tenho muito prótons.
e esse grupo está perdendo o próton dele. Bom, para eu chegar ao ponto... Ai, caramba. Para eu chegar ao ponto de tirar o próton do grupamento amino, eu tenho que chegar a esse pH 9,6. Ou seja, eu tenho que ir tirando próton, até chegar ao ponto que esse grupamento NH3 quer perder o próton dele. Então quem fala isso é o pK. Quanto menor for o pK, mais ácido é o grupo, mais fácil ele perder o próton. Quanto maior, mais básico é. Ou seja, a base é forte, se liga ao próton e não quer soltar esse próton. Entenderam? Então tem essas condições. Bom, pela definição que a gente deu na aula anterior, o pK define para mim a região de tamponamento, porque é nesse valor de pK que eu tenho a estrutura de ácido e base conjugada. Se eu colocar próton aqui, eu tenho a base para neutralizar. Se eu colocar hidroxila, eu tenho o ácido para neutralizar. Então, nessa região, aquele grupo vai me fornecer o ácido e a base conjugada. E aqui vai fornecer? Não. Aqui eu tenho principalmente essa estrutura aqui, ó, e ele totalmente desprotonado. E aqui? Aqui eu tenho principalmente essa estrutura com ele totalmente protonado. Então, esse valor de pK me define a região de tamponamento. O tamponamento da glicina, por exemplo, ela tampona de 1,34 a 3,34. No grupamento amino, de 8,60 a 10,60. Se eu quiser tamponar o pH do organismo fisiológico, que é em torno de 7, a glicina não serve. Bom, qual aminoácido então vai servir? Vocês estão vendo que todos os aminoácidos, o grupo ácido carboxílico é em torno de 2, ou seja, de 1 a 3. Não serve. O grupamento amino é em torno de 9, ou seja, de 8 a 10. Tem um 8,8, ou seja, pega de 7,8 a 9,8. Também não adianta. Então, nenhum desses grupos serve para tamponar o pH fisiológico. Quem serve? Bom, esse aqui é de 9 a 11. Esse aqui é de 7,18, que é a cisteína, o grupo lateral da cisteína, que é 7,18 a 9,18. É um bom grupo que funciona no pH fisiológico. E a histidina, que vai de 5 a 7. A cisteína ela tem uma característica que ela forma pontes de sulfeto, então a maior parte das cisteínas presentes elas estão ligadas, então não estão com esse grupo livre desse jeito. Dessa forma, o principal aminoácido responsável pelo tamponamento do sangue, as proteínas são bons agentes tamponadores do sangue, ajudam a manter o pH fisiológico do sangue, principalmente por causa da histidina, do grupo lateral da histidina. É o único aminoácido, ela e a cisteína, mas principalmente ela, certo? E o ponto isoelétrico aqui, ó, tá mostrando o ponto isoelétrico. Por que o ponto isoelétrico é a metade dos dois? A gente vai voltar a falar isso, mas só para antecipar. Porque, olha só, à medida que a gente vai tirando prótons, vai aumentando o pH, vai favorecendo essa parte aqui, ó, essa estrutura da molécula. Para eu ter a somatória das cargas iguais a zero, a gente tem que pensar que isso aqui não é uma molécula só. São milhões e milhões e milhões e zilhões de moléculas. Então, quanto mais distante eu tiver desse valor, mais moléculas vai ter perdido esse próton realmente. Então, eu tenho que ir saindo daqui e indo nessa direção. Chega um ponto onde esse grupo aqui começa a perder o próton. Então, qual que é o ponto onde vai ter, de cada 1000 moléculas, 500 vai estar assim, 500 vai estar assim, é o pKa. Mas antes, boa parte está assim. Quanto mais longe, mais protonado vai estar esse grupo, certo? Então, essa região aqui, entre os dois pKs, o que acontece? Vai chegar um ponto nesse valor,
onde a maior parte das moléculas estão nessa forma, que se tiver dessa forma, qual a carga que a gente tem na molécula? Positiva. Então, a maior parte das moléculas tem que estar desprotonada, enquanto a maior parte dos grupamentos amino tem que estar protonado, porque se tiver dessa forma, qual a carga? Negativa. Então, olha só, aqui a gente tem a molécula negativa, ela vai ficando cada vez menos negativa, porque estou aumentando a quantidade de prótons e estou neutralizando algumas cargas positivas. Aí chega o ponto que neutralizou o máximo de cargas negativas possíveis. E aí começa a retirar cargas positivas, começa a neutralizar mais cargas negativas ainda, de forma que ela vai ficando positiva a partir daqui, cada vez mais positiva. Então o ponto isoelétrico é a média desses dois valores. E vai ser média de dois valores sempre. Só que vocês têm que entender quais vão ser os dois valores que a gente vai tirar essa média. Certo? Então nesse gráfico aqui a gente vê a região de tamponamento, o ponto isoelétrico, certo? E a gente tem que entender as cargas que cada uma dessas moléculas tem. Se for pH maior do que o ponto isoelétrico, a carga, qual a carga que a gente vê aqui? Negativa. Se for pH menor do que o ponto isoelétrico, carga positiva. Certo? Bom, os aminoácidos, de uma forma geral, se eles estão sozinhos, alguns deles têm função. Por exemplo, a gente tem a glutamina, que ela funciona no transporte de grupos de nitrogênio pelo sangue, a alanina da mesma forma, a gente tem o glutamato, que é um neurotransmissor. Então a gente tem alguns aminoácidos que por si só já tem função para o nosso organismo. Mas a principal função de todos esses aminoácidos é unir-se uns aos outros e formar a ligação peptídica, que a princípio forma-se um dipeptídeo, certo? Esse aminoácido se liga a esse, sai uma molécula de água, tem uma condensação aqui, isso aqui é uma ligação, forma-se uma ligação que a gente chama na química orgânica de ligação amida, certo? E se eu quiser ligar outro aminoácido, o que vai acontecer? Nesse ácido carboxílico vai vir a parte amina de outro aminoácido e vai crescendo nessa direção, na direção da direita. De forma que a gente sempre vai ter um aminoácido inicial com grupamento amino livre e um aminoácido lá na outra extrema da cadeia com grupo ácido carboxílico livre. Ela é sempre numa sequência da esquerda para a direita, do amino para o ácido carboxílico. Quando a gente analisa essa formação da ligação peptídica, a gente vê que saiu uma molécula de água. Esse aminoácido aqui está completo, porém aqui ele está sem o hidrogênio. Esse aminoácido está completo, porém aqui ele está sem o hidroxila. A partir desse momento a gente não fala dois aminoácidos ligados, a gente fala dois resíduos de aminoácidos, porque eles não estão completos mais. E essa ligação que forma entre um aminoácido e outro, ou seja, esse CN aqui, é chamada de ligação peptídica. Ela tem uma característica de ser parcialmente dupla, ou seja, ela é mais forte do que essa ligação nitrogênio-carbono que a gente vê aqui. Ela é como se fosse quase uma dupla ligação. Por quê? Porque tem ressonância do par de elétrons aqui com esse oxigênio. Então esse aqui está parcialmente duplo. Tão difícil de quebrar que a gente tem a consequência disso na prática quando a gente vai no churrasco. Quando a gente vai no churrasco, o que acontece? A gente come carne, come bastante proteínas no churrasco todo. Aí essa proteína a gente mastiga, joga no nosso estômago e deixa lá. Muitas vezes no dia seguinte a gente está lembrando do que a gente comeu no dia anterior. Diferente de carboidratos, se a gente come uma pratada de macarrão, 40 minutos depois a gente acabou a digestão do macarrão, dos carboidratos. Agora a proteína fica ali, pH em torno de 1, a ação das enzimas, e vai tempo para a gente digerir isso aí. Por que a gente tem que digerir? Porque as proteínas inteiras não entram no nosso organismo, não são absorvidas. Aminoácidos sim,
Cada aminoácido desse pode ser absorvido pela parede ali do estômago, do intestino e tudo mais. Agora, nem peptídeos não entram no nosso organismo de uma forma geral. Bom, então o que acontece? Quanto mais a gente vai crescendo, essa cadeia de aminoácidos, sempre eu estou mostrando para vocês, aqui tem um aminoácido amino terminal, que é o primeiro aminoácido, aqui a gente tem outro, aí o carboxy terminal. O que vai acontecendo? A gente pode colocar, de acordo com o código genético, até 100, 200, 300, 500 aminoácidos ligados, resíduos de aminoácidos que eles passam a ser chamados. As características dos peptídeos já não é mais igual às características dos aminoácidos. Por quê? Aqui tinha um pK. Esse grupamento aqui era ácido. Esse grupamento aqui era básico, recebia um próton. Porém, quando ele se liga, forma uma amida. A amida não é ácido nem base. Então, o pK desse grupo, a hora que está ligado, deixa de existir. O pK desse grupo, a hora que está ligado, deixa de existir. Então, esses intermediários aqui, que formam a ligação peptídica, eles não têm mais valor de pK, não são ácidos nem base. Num peptídeo desse, por exemplo, aqui a gente tem 5 aminoácidos ligados. Quantos pKs a gente vai ter? A gente vai ter o carboxy terminal, o amino terminal e aqueles grupos laterais que tem o pK do grupo lateral. Por exemplo, nesse exemplo aqui, isso aqui não tem pK, não tem pK. Opa, esse aqui é a tirosina, tem um pK do grupo lateral em torno de 10. E esses outros aqui, nenhum deles são. Então, para a gente calcular o ponto isolétrico desse peptídeo, a gente tem que levar em consideração o grupamento amino, os grupos laterais que são ácidos, que tem um pK, e o grupo ácido carboxílico final. Certo? Bom, peptídeos, alguns deles têm funções. Não se conhece todas as funções dos peptídeos, mas aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, a oxitocina, são 9 aminoácidos ligados nessa sequência, nessa estrutura, e a função da ocitocina é a contração uterina durante o parto. Bradicimina são 9 aminoácidos também, que tem que ter essa sequência aqui, e é um anti-inflamatório tecidual. Esse dipeptídeo aqui nada mais é do que um aspartato ligado a um grupamento a fenilalanina metilado, nada mais é do que o aspartame. Esses peptídeos têm várias funções, de uma forma geral. No nosso organismo, muitos peptídeos têm funções também. E o que é o peptídeo? Alguns livros falam que até 50 aminoácidos ligados uns aos outros, nessa sequência, é um peptídeo. Acima de 50 já passa a ser uma proteína. Então, o que diferencia o peptídeo de uma proteína é basicamente a quantidade de aminoácidos, de resíduos de aminoácidos que estão ligados. Bom, proteínas já são moléculas um pouco maiores. Vocês veem que a gente tem aqui, olha, 104, 27 mil resíduos de aminoácidos. Quanto maior o número de resíduos, maior o peso molecular dessa molécula, dessa proteína. A gente pode ter uma ou mais de uma cadeia polipeptídica, ou seja, a gente pode ter, isso aqui é uma cadeia de peptídeo. Se eu tiver outra que começa com um N terminal e termina com um carboxy terminal, e ela se emaranhar uma na outra, a gente vai ter duas cadeias formando uma proteína. Então isso depende do que? Depende do gene. Por exemplo, a hemoglobina aqui, ó. Hemoglobina são 4 cadeias, 2 alfa e 2 beta. São 2 genes que são necessários para formar a hemoglobina humana. Certo? E assim vai. Cada proteína tem uma sequência, ela é a sequência e a quantidade de aminoácidos, a informação está toda lá no gene do DNA. Bom, e as funções das proteínas? Para que a gente utiliza as proteínas de uma forma geral? Nós temos essas várias funções aqui, ó. Nucleoproteínas, quer dizer o que? São as proteínas que são importantes lá para o núcleo da célula, que estão envolvidas no enovelamento do DNA, por exemplo, as histonas. Proteínas de membrana, vocês vão estudar muitas proteínas de membranas.
Eu falei agora há pouco para vocês a respeito da função da insulina, que a insulina não entra dentro da célula, então ela precisa se ligar a uma proteína que está na membrana, um receptor, e aí esses receptores desses hormônios, de uma forma geral, são proteínas de membrana. Vocês vão estudar na fisiologia a bomba de sódio e potássio, importante para a polarização da célula e para transdução do potencial de ação, certo? Tudo isso são proteínas de membrana que a gente tem. Proteínas estruturais, a gente tem o colágeno, a gente tem as fibrinas, a gente tem várias proteínas que fazem parte da composição do tecido, que dão forma ao tecido. Por que o colágeno é importante? Porque é ele que ajuda a montar a matriz extracelular que mantém uma célula em uma posição relativamente a outra, certo? Tudo que está preenchido, principalmente no tecido conjuntivo, aquilo ali não é tudo célula. A gente tem um monte de coisa entre uma célula e outra que é a matriz extracelular. Quem dá aquela forma acaba sendo o colágeno, certo? Uma das principais proteínas estruturais que a gente tem no nosso organismo. Motoras, isso aí vocês vão estudar demais, que é a quitina e miosina, que está presente tanto no tecido esquelético, quanto no músculo cardíaco, quanto dentro da célula, certo? Proteínas hormonais, a gente tem o GH, a gente acabou de falar da insulina, são todas proteínas que transduzem o sinal de um tecido para o outro, que levam a informação, que ligam o fígado à função do tecido adiposo, por exemplo, que liga as glândulas hormonais como a tireoide ao resto do organismo, são todos hormônios. E esses hormônios têm que agir sobre outros tecidos. Então, nos outros tecidos, eles têm geralmente as ligações nos receptores, que são as proteínas de membrana, mas eles são hormônios. Todo hormônio é proteína? Não. Tem hormônios, por exemplo, os esteroides são hormônios lipídicos, mas uma boa parte são proteínas. Enzimas, que ajudam na transformação de moléculas, nas reações químicas. O que a gente mais vai falar nessa disciplina é sobre a função de enzimas. A gente vai estudar muito as ases, né? Transcriptase, piruvato-quinase, as quinases, as desidrogenases, são tudo enzimas que fazem diversas reações para o nosso metabolismo funcionar. Anticorpos IgG, IgM, IgA, IgG e IgM, que são aquelas proteínas, por exemplo, hoje em dia está muito na moda estudar isso, como o nosso organismo se defende do coronavírus, através de anticorpos, produzindo anticorpos que vão neutralizar o vírus. Isso são proteínas. Transporte, o principal exemplo é o transporte de gás pela hemoglobina, mas a gente tem a albumina que transporta inclusive drogas no nosso sangue, certo? Então a função delas é basicamente a função delas a função delas é basicamente transportar outras moléculas, principalmente pelo nosso sangue, mas às vezes transporta dentro do tecido também. E reserva. Reserva, quando a gente fala assim, geralmente o pessoal vem pensando logo em reserva de energia, né? E aí eu chamo a atenção para o seguinte: nosso organismo, se a gente ingerir um excesso de proteínas e não estimular o principal tecido onde vai produzir essas proteínas, onde vai utilizar essas proteínas, que é o tecido muscular, se a gente não estimular, ou seja, a gente come bastante carne, bastante cereal e dorme, o que vai acontecer com a gente? A reserva de energia vinda dessas proteínas vai ser transformada no nosso organismo em gordura. O que a gente armazena é gordura. O que a gente reserva, de uma forma geral, na forma de energia, é ou gordura ou carboidratos. Excesso de proteínas nós conseguimos transformar em reserva de energia na forma de gordura e carboidratos. Porém, se você ficar muito tempo sem se alimentar, se o organismo precisar de energia,
o que vai acontecer com o seu organismo? Você vai começar a perder massa magra. O que é perder massa magra? É transformar proteínas musculares em energia para o seu organismo sobreviver. Se você não está ingerindo carboidrato, você não está ingerindo lipídios, que são as principais moléculas responsáveis pelo fornecimento de energia, seu organismo começa a gastar o que ele tem disponível, que é as proteínas. Então, apesar de ser uma reserva de energia, a gente não produz proteínas com essa finalidade. A gente utiliza em caso de necessidade. Entenderam? Então a gente não. Porque é caro, a gente produzir proteína é uma síntese cara, a gente gasta energia para produzir proteína, então não é uma vantagem a gente armazenar energia na forma de proteína, sendo que a gente gasta mais energia para armazenar. A gente vai ver que com carboidrato, com lipídio, é diferente. A gente consegue armazenar quantidades maiores de uma forma energeticamente mais vantajosa para o organismo. Então, essa composição de aminoácidos, sequência e quantidade, quem informa isso para mim é o DNA. É o DNA que vai ter o gene que vai falar, olha, a sequência do citocromo bovino é tal que dá 104 resíduos de aminoácidos. Desses resíduos eu tenho 6 alanina. O quimitripsinogênio bovino já tem 22 alanina. São 245. Então cada proteína tem um gene, tem uma informação que está tudo lá no código genético. Bom, além dessas informações que estão no código genético, a gente tem outras características estruturais das proteínas, que são essas 5 aqui. Níveis estruturais, conformação proteica, desnaturação proteica, grupo prostético, motivos e domínios. Quando a gente fala de proteínas, o que a gente precisa pensar? Ela é uma sequência de estruturas, cada uma mais organizada que outra, que vai até a organização final que gera a função. O que eu estou falando? Bom, vamos lá. Primeira sequência é a estrutura primária. O que ela fala para mim? A sequência de aminoácidos que está ligada e a quantidade desses aminoácidos. Então eu tenho 105 aminoácidos na sequência lis, gli, leu, va, ala, is e assim continua. Quem informa isso aqui para mim, a sequência primária, ela é uma consequência direta do genoma. É o gene que tem essas informações. Se eu trocar essa glicina e colocar ela aqui, eu estou mudando o gene, eu tenho que mudar isso no gene e eu estou mudando a proteína, certo? Bom, quando isso vai sendo sintetizado, essas ligações peptídicas vão acontecendo e vão ligando um aminoácido ao outro, isso aqui vai formando um condão, né? Um cordão, uma corda cada vez maior, onde ao redor desses aminoácidos começa a influenciar a água. A proteína ela é produzida no citoplasma, ou no retículo endoplasmático rugoso, ou no citoplasma da célula, e ali tem água. Como ali tem água, essa água começa a interferir nesses aminoácidos. A gente não classificou esses aminoácidos como apolares, polares, positivos, negativos e aromáticos? Pois é, os apolares quer dizer o quê? Eles não querem se envolver com a água. Os hidrofílicos já querem, os polares já querem. E os que têm carga? Opa, ele tem uma carga positiva, mas se tiver uma carga positiva perto dele vai ter repulsão, mas uma carga negativa vai ter atração. Bom, a partir do momento que isso começa a crescer, essa ação do ambiente começa a fornecer forças para que essa molécula vá se organizando tridimensionalmente. A primeira estrutura tridimensional que ela começa a adquirir é a estrutura secundária, na forma de alfa-hélice ou folha beta. O que é isso? Pontes de hidrogênio entre esse aminoácido e esse. É um aminoácido e 4
e o quarto aminoácido na frente dele começa a fazer pontes de hidrogênio. Todos eles vão fazer? Não. Alguns fazem. Dá uma estrutura repetitiva que a gente classifica como alfa-hélice. Folha beta é você colocar essa, e aí dobra aqui, vem outra, e aí dobra aqui, vem outra, certo? Isso é colocar moléculas uma do lado da outra, formando pontes de hidrogênio para manter essas ligações, essas cadeias próximas umas das outras. Isso é uma estrutura repetitiva que vai ajudando o dobramento, ao enovelamento dessa proteína numa bolinha. Pode ser uma bolinha qualquer? Não pode ser uma bolinha qualquer. A gente vai estudar que muitas dessas proteínas têm que ter uma forma, tem que ter uma forma determinada complementar a outra molécula, porque elas se ligam. Quando a gente fala do anticorpo, que o anticorpo serve contra o coronavírus, mas não serve contra o HIV, é porque ele é complementar a uma proteína, uma parte da proteína que tem no coronavírus e não tem no HIV. Quando a gente fala de uma enzima quebrar a glicose e não quebrar um lipídio, é porque a glicose se liga naquela proteína. E ligar, gente, envolve o quê? A complementação dessas estruturas. Então, quando a gente fala lá nas enzimas, a teoria da chave fechadora, é que cada enzima tem um formato específico e a chave vai tentar abri-la, ou seja, a chave é um substrato que vai se ligar ali. A gente está falando que essa estrutura tridimensional aqui é importante para a função. Algumas proteínas juntam moléculas diferentes, cadeias polipeptídicas unidas para formar a estrutura final. Por exemplo, a hemoglobina, ela tem duas cadeias alfa e duas cadeias beta ligadas. Eu não tenho uma molécula onde só tenha uma cadeia alfa. Duas cadeias alfa e duas cadeias beta significa quatro cadeias polipeptídicas formando a função proteica da hemoglobina. Todas as proteínas têm estrutura quaternária? Não. Algumas não têm. A mioglobina, por exemplo, é uma cadeia única. Algumas proteínas, além dessa organização dos aminoácidos, dessa sequência de aminoácidos, precisa de outras estruturas. Por exemplo, isso aqui, esse quadradinho que a gente está vendo aqui é o grupo M, representa o grupo M. O que é o grupo M? É uma molécula orgânica, complexa, cheia de anéis, certo? Que a função dele é se ligar ao átomo de ferro, e nesse átomo de ferro é que vai se ligar o oxigênio e o CO2. Então toda essa parte de aminoácidos aqui serve, na hemoglobina, serve para quê? Para segurar o grupo M, que é ali no grupo M que vai ter o átomo de ferro que vai se ligar ao oxigênio. Ah, mas eu não podia só ter o M e o ferro? A gente não teria todo o controle que a gente tem da capacidade de ligação ao oxigênio e CO2 que a proteína dá. Então a função depende da proteína, nesse caso depende da cadeia de aminoácidos e de um grupo diferente de aminoácidos que a gente chama de grupo prostético. Aqui, ó, essa aqui é a mioglobina. Essa estrutura aqui, ó, vermelhinha, é o grupo M, porque a mioglobina também tem que se ligar ao oxigênio. Algumas proteínas são fibrosas, como é o caso aqui do colágeno. Tripla hélice de proteínas, ó. São 3 cadeias polipeptídicas enoveladas, formando uma tripla hélice, que é a estrutura do colágeno. Por que ele tem que ser assim? Porque a função do colágeno é estrutural, é manter o tecido conjuntivo numa rede. Então a gente forma rede com várias cordas disso aí, que é o colágeno. Essa estrutura aqui já não serve para estrutural. Essa forma de bolinha, assim, essas proteínas globulares servem muito mais para enzimas, certo? E as enzimas é que vão, de uma forma geral, são todas elas proteínas globulares. A forma é importante para que elas tenham a função. Beleza? Bom, gente, aqui a gente tem
eu vou deixar isso aqui disponível mesmo. Se vocês quiserem entrar nesse site aqui, lá tem um software de estudo interativo de estrutura de proteínas que explica um pouco melhor essa questão das estruturas secundárias, terciárias, primária, secundária, terciária e quaternária. Dá um exemplo de peptídeos, de alfa-hélice, de folha beta, das ligações peptídicas. Para vocês verem isso de forma tridimensionada, eu acho que é importante, que é interessante. Volto a chamar a atenção que eu disponibilizei 2 capítulos de livros, então eu peço que vocês assistam essa videoaula e que vocês deem uma lida no material e que tragam para a aula de terça-feira as dúvidas, certo? Anotem as dúvidas e aí a gente vai discutindo em cima das dúvidas, que eu acho que fica mais interativo e mais fácil para a gente ir explicando para vocês. Tá certo? No mais, um bom final de semana para todo mundo. Mais uma vez eu peço desculpa, eu acho que talvez fique mais fácil a gente fazer desse jeito. Eu acho que eu estou pensando em começar a dividir as aulas em 2 vídeos, mas vamos ver. Nossa, eu fiquei totalmente escuro agora, então tá na hora de parar mesmo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.